Olá pessoal, prazer em conhecê-los. Me chamo Jonas Cauê, sou da comunidade Cefas e Catolé do Rocha e venho aqui contar o meu testemunho para que esse testemunho sirva de consolo para várias outras pessoas e que a alma de muitas pessoas sejam resgatadas através deste testemunho. Bom, para começar, eu queria começar lá do início, onde Deus ele obrou um milagre em minha vida. Já no meu nascimento, minha mãe em 2008 engravidou de mim, já tendo outro filho, e Deus, nesse momento que ela estava me gerando, ele obrou um milagre para que eu nascesse e viesse no mundo. Bom, aí minha mãe era uma mulher trabalhadora, uma mulher que fazia de tudo, das tripas corações para sustentar os seus filhos, eu e meu outro irmão. E meu pai era um dependente químico que tinha acabado de ser preso. Bom, e daí Deus ele começa o seu milagre em minha vida. Já quando eu nascia, minha mãe engravidou de mim, e quando minha avó descobriu, pois ela já morava na casa da minha mãe ainda tendo um filho e sendo a quinta filha da minha avó já não ia aceitar. E com isso ela decidiu esconder a gravidez. Ela decidiu não dizer a ninguém, porque sabia que ia ser julgada, que ia ser... ninguém ia gostar na família, entendeu? Pois ela já tinha um filho e já teria outro filho em cima. E para ela, tanto para criar como para a família, ia ser uma coisa ruim. Então ela decidiu esconder. E não sabia o que faria lá para frente. Só que ao decorrer do tempo, minha avó acabou descobrindo que eu tinha sido gerado e que eu viria ao mundo, né? Só que por ela, teoricamente, mandar nas condições financeiras da minha casa, ela ser a provedora da casa, né, minha avó, ela decidiu que minha mãe deveria acabar com essa geração desse filho, entendeu? E minha mãe, minha avó ser a provedora da casa, decidiu também que teria que fazer isso. E ela foi fazer o seu primeiro ultrassom, e quando ela faz esse ultrassom, o médico explica para ela que o filho dela, que no caso eu, não estava se mexendo. E o que suspeitavam era que eu estava morto, pois eu não estava me mexendo. Mas isso tudo se dava porque minha mãe ela tinha um problema de rins. E o rins dela inchava quando inflamava. E esse inchaço acabavam me apertando, fazendo com que eu ficasse imóvel e não se mexia. E os médicos, leigos ou não entendiam das coisas, acabavam supondo que eu estava morto e que precisaria ter um aborto naquele momento, né? Então decidiram começar esse processo para abortar a criança. E minha mãe procurou de tudo para que essa criança fosse expelida, essa criança fosse morta e não gerasse ele. E só que aí passou por um processo, ela começou a se sentir culpada e acabou querendo seguir a gestação mesmo, minha avó não sabendo. E aí minha avó, até um tempo, quando estava no fim da gestação, minha avó pediu que ela acabasse com isso. E então ela foi no médico e o médico avisou para ela que o filho dela não estava morto e que apenas os rins dela estavam apertando ele e ele não estava se mexendo. Só que aí ela não levou o papo desse médico a sério. Ela quis, de fina força, acabar com esse fruto que estava sendo gerado. Então ela decidiu que ia acabar com isso e procurou remédios. E para você expelir uma criança ou abortar uma criança, é necessário que você tome 2 misoprostol. Eu acho que é o nome que é assim. Então ela decidiu comprar esse remédio. Só que ela não comprou só apenas 2. E para você expelir uma criança, só é necessário 2. Ele já será expelido. Na teoria, né? Só que aí ela comprou 8 remédios desse. E esses 8 foram ingeridos. Ela inseriu 2 nas suas partes íntimas. E inseriu 2 normal, engolindo, 4 engolindo. E aí, você já vê o milagre que Deus ele quis em mim. Ele quis que essa criança nascesse. Ele quis que essa criança viesse ao mundo para que ele glorificasse o santo nome de Jesus. E que isso acontecesse aqui, o que está acontecendo, que é o meu testemunho. Que almas fossem buscadas através do que eu estou falando, do que ele fez em mim. E aí já podemos ver o que ele quis da minha vida, né? E seguindo mais pra frente, eu cresci.
e cresci, até que um tempo eu busquei. Eu busquei a igreja, eu busquei a Cristo e entrei na catequese. Aí fiz minha primeira comunhão e comecei a gostar. Só que depois que eu terminei a minha primeira comunhão, eu acabei me afastando da igreja. Por certos motivos, por ser uma criança apenas de 10 anos, que não entendia muito das coisas, acabei decidindo que ia sair da igreja. Isso aí. Me afastei, fui para as coisas do mundo, curti a vida, ser um jovem do mundo, fiz tudo que era possível, nunca bebi, nunca usei nada, mas ia para curtir e fazer as outras coisas, né? Só que Deus, ele queria eu mais perto dele. E para isso ele me chamava. Até que um certo dia eu me peguei pensando, depois de uns dias de festa, eu acabei analisando que era necessário eu voltar para ele, porque eu era um filho dele. E com meus 14, 15 anos, eu decidi voltar para Cristo. Até que um professor meu, que eu jogava bola, me convidou para ir para uma igreja protestante, que tinha no meu bairro. E eu disse, professor, eu vou. Aí fui. Até que nesse dia eu comecei a gostar dos momentos, gostar daquela presença. Eu realmente senti uma presença de Cristo, só que eu não senti aquele amor verdadeiro, aquele amor que a gente nunca esquece, aquele que ele toca no nosso coração e a partir desse dia você é transformado. Eu não sentia isso, eu sentia uma presença dele, mas uma presença natural, uma coisa que eu gostava, que ia e tudo mais. Só que aí, nesse processo onde eu estava na igreja protestante, eu senti uma falta de alguém, uma falta de uma presença. E essa presença era a presença da Virgem Maria, pois eles não tocavam no nome dela. E eu senti essa falta, eu senti a falta da minha mãe, que eu não tinha isso dentro da igreja. E eu acabei parando para pensar e eu fiz, não, eu não vou ficar aqui sem me sentir bem, e não vou estar sentindo essa falta, sendo que em outros lugares eu teria essa presença. E então eu acabei decidindo sair da igreja. E eu comuniquei ao pastor e disse, pastor, não vai dar para mim continuar. Eu não tenho nada contra o senhor, nem contra a igreja. Muito pelo contrário, eu gostei muito. Mas eu não posso mais continuar. Eu preciso voltar para um lugar onde eu nunca deveria ter saído. E então, aí eu voltei para o mundo e comecei a curtir de novo aquela vida mundana. E até um certo dia, depois de uns dias de festa, eu percebi que faltava algo em mim. Aquela presença que eu senti lá atrás. E então, um certo dia, passou uma publicagem do MAC, aquele grupo de artes, que era um grupo super animado, onde fazia qualquer pessoa ser feliz vendo aquele vídeo. A animação deles resplandecia uma alegria, o amor por aquilo que eles faziam, pelo o ministério que eles faziam, que eles brincavam, que eles dançavam. E eu disse, não, eu vou ver como é isso. Então, no dia 12/2 de 2025, eu pisei aqui no Cefas. E a partir desse dia, o meu coração foi mudado. A minha alma foi mudada. E eu decidi que aqui era o meu lugar, aqui eu não poderia mais sair. E então, eu comecei a me envolver com as coisas. Só que aí, é onde você começa a sentir aquilo que Deus tem para ti. E quando você realmente se dá para Cristo, você realmente se entrega para Cristo, é onde vão acontecer inúmeras coisas. E no dia 13/8 de 2025, no dia 13/10 de 2025, eu recebi o chamado para ser servo de aliança da comunidade. E a partir desse dia, eu decidi que eu precisaria mudar muitos hábitos que eu tinha. Muitos hábitos que não agradavam a Cristo. E então foi aí que muitas coisas aconteceram. As coisas ruins vieram, as tribulações também vieram, as coisas boas também aconteceram, mas eu tive que me manter firme, eu tive que perseverar, eu tive que criar uma maturidade onde eu já não tinha. E então passei por inúmeras coisas e hoje estou aqui para glorificar o santo nome dele e dar esse testemunho. E para finalizar, por fim, eu vim contar duas graças que eu fui contemplado por Espírito Santo e a Virgem Maria. Uma delas foi quando eu estava no meu quarto, pois eu nunca tive uma convivência boa com minha mãe, nunca tive. Desde criança eu nunca tive uma convivência. Foi sempre de tribulações, de brigas e confusões. E minha casa não era um âmbito de paz.
eu já não sentia paz na minha casa, eu não conseguia ser feliz dentro da minha casa, e eu como um servo, eu olhava isso como algo que eu precisaria mudar isso. De alguma forma eu precisaria mudar. E eu procurei pedir a Cristo, orei e pedi para que Ele mudasse isso, para que o meu coração e o coração da minha mãe mudasse, porque eu já não me sentia mais bem. Eu não me sentia bem com minha mãe, eu sentia rancor da minha mãe, eu já não aguentava viver mais perto dela, pois eram muitas brigas, eram muitas confusões, e meu coração ele ficava apertado, por eu ser filho dela e estarmos assim, em briga e não estar em paz um com o outro. E até que um certo dia eu já não aguentava mais, porque eu já pedi a Cristo e nada se resolvia. E eu cheguei e me sentei na cama do meu quarto e orei. E eu me lembrei que minha mãe, ela é uma pessoa muito religiosa. Sempre foi uma pessoa muito religiosa. E ela tinha uma devoção muito grande pela Virgem Maria. E eu não tinha essa intimidade com a Virgem Maria. E eu sentei na cama do meu quarto e orei. E nas minhas orações eu pedia: Virgem Maria, vem e toca o profundo da alma da minha mãe, porque eu já não sei o que eu posso fazer, e a única pessoa que eu tenho que recorrer e quero recorrer é a ti, pois você é a única pessoa que tem intimidade com ela. Acima de mim você tem mais intimidade com ela. E eu pedia, eu clamava, eu dizia: Virgem, vem, você que é mãe de todos nós, você que sempre esteve com ela, vem e toca no profundo da alma dessa mulher, para que eu e ela estejamos em paz um com o outro, porque eu já não consigo viver mais assim. Eu já não consigo estar em confusões com minha própria mãe. Eu não consigo. E aí, até meses depois, a nossa convivência foi contemplada por essa graça. Hoje em dia eu posso dizer que eu vivo bem com a minha mãe. Hoje eu já não temos confusões como era antes. E hoje eu agradeço a Virgem Maria por isso. A Virgem Maria, ela me contemplou com essa graça, junto ao Espírito Santo. Porque junto eles dois conseguem contemplar isso. E a segunda graça foi a graça da libertação. A graça onde eu pedia desde o tempo que eu fui chamado. Pois eu decidi que a partir daquele tempo eu teria que mudar muitos hábitos. Hábitos ilícitos que eu cometia para Cristo. E o coração de Cristo, ele já não aguentava mais isso do que eu fazia. E eu precisaria mudar. E eu cometia erros e cometia mais erros, confessava, dizia que estava em graça, e quando chegava em casa cometia erros e para mim já não servia mais. Eu, como um servo da comunidade, não conseguiria resgatar mais almas, sendo que eu ainda não era uma alma resgatada, para dizer: venha que eu te ajudo. Eu não tinha como ajudar essa pessoa, porque eu não era uma alma resgatada ainda. E eu pedia: Cristo, por favor, renove meu coração, quebra esse coração de pedra que tem em mim. E eu pedia ao Espírito Santo que Ele transformasse o meu coração. Um coração que eu tinha, um coração de pedra, um coração que eu já não aguentava mais ter ele. E eu clamava, eu dizia: Espírito, vem e me dá um coração novo, um coração de carne, que é o teu. E com essa graça, um certo dia ele veio até mim enquanto eu orava e eu conversava com ele. E ele me dava uma palavra, ele dizia bem assim: Jonas, o que é a graça? E eu respondia a Cristo: Cristo, eu não sei o que é a graça. E ele me respondia novamente: Jonas, a graça não é o que restou, a graça era o que faltava em ti. E na partir daquele dia eu me senti: nossa, o que é isso? O que é tamanha ousadia, tamanha graça que Deus está me concedendo. E a partir desse dia, meus hábitos foram mudados. Isso nem porque eu quis, porque a graça dele foi tão abundante que meu coração já não suportava pecar mais. Não conseguia mais fazer aquilo que eu fazia antigamente. Eu não sentia mais vontade, não sentia mais os prazeres. Eu não conseguia mais fazer isso, porque a graça dele me encheu. E era aquilo que eu pedia a Deus. Quando eu orava, eu pedia: Deus, me enche até eu transbordar, para que nada e nem ninguém se sobressaia ao Senhor. Que só o Senhor seja em mim, só ti seja em mim. Que a sua água seja purificada e seja purificada em mim. Era isso que eu pedi a ele. E é por isso que eu, Jonas, hoje eu posso dizer: eu sou uma alma resgatada para resgatar outras almas.